Quero agradecer, mereci ontem os 400 mil seguidores e hoje vim agradecer os 410 mil seguidores. De rigor eu fico de mais e mais espantado com a sequência e a rapidez como eu vou adquirindo amigos seguidores, que todos aqueles que perdem tempo, que nem todos ganham tempo, muitos perdem tempo em ouvir o que eu tenho a dizer. E quando eu digo isso aqui, de rigor, eu apresento as minhas ideias, e são as ideias de um velho professor, enfim, levaram a ter 410 mil seguidores, isso me impressiona. E como eu faço? Toda vez que agradeço, profundamente sensibilizado, comovido com essa demonstração de carinho e amizade de um velho de 89 anos, que realmente é espantoso, sempre trato de algum tema. E hoje falo novamente sobre o ministro Alexandre de Moraes. Eu mostrei aos senhores razões pela qual eu admiro o ministro Alexandre de Moraes como jurista, muitas vezes citando seus livros, seus trabalhos, tendo escrito trabalhos com ele, participado de bancas de doutoramento, de palestras, e acompanhando a carreira, sempre foi brilhante. Mas, como ministro, muitas vezes tem divergido. E, mais uma vez, agora, não é de divergência, é de procurar entender. Quando ele declarou que aqueles que ele investigou nessa última operação não podiam conversar entre si, disse que nem as pessoas que conhecia e também os advogados, houve um protesto da ordem, eu mesmo fiz uma declaração dizendo que contestava que isso é uma redução do direito de defesa. A ordem entrou, inclusive, o Conselho Federal com um protesto no Supremo Tribunal Federal e ele deferiu. O argumento do interferimento é que me causou espanto, porque ele disse que não mudava, que ele nunca proibiu os advogados de ter contato entre si, poderiam ter contatos. Ele proibiu que as pessoas, os investigados, conversarem entre si. É evidente que os advogados, podendo conversar, vão discutir táticas comuns de defesa. Lembro-me num caso em que eu sustentei perante o Supremo Tribunal Federal o caso das células-tronco embrionárias, que eu perdi por Luiz Alberto Barroso por 6 votos a 5. A minha sustentação está no próprio Instagram para mostrar os argumentos que eu utilizei. Quem tinha proposto uma contestação daquela lei, uma ação direta de inconstitucionalidade, foi o Procurador-Geral da República. Eu entrei com o amicus curiae e fui aceito como amicus curiae. O que eu fiz com o Procurador-Geral da República? Fiz uma reunião para discutir quais os argumentos que eu utilizaria, quais os argumentos que ele utilizaria. Fizemos 2 sustentações orais em defesa das células-tronco embrionárias, que são seres humanos. Permitir destruição de células-troncos embrionárias por curiosidade científica não me parecia, enfim, é ele também que propôs, nós perdemos, mas discutimos. Ele fez a sua sustentação com o Procurador-Geral da República, eu, com amigos curiae, fiz sustentação sem repetir os seus argumentos, apresentando novos argumentos, o que vai dizer, conversamos sobre a tática de defesa, sobre o que os advogados estavam propondo na ação proposta pelo hoje ministro Luiz Alberto Barroso. O que vai dizer? Ele dizer que os advogados não podem trocar informações dos presos entre si ou dos investigados entre si, mas podem conversar. Por isso ele indeferia. Evidente que os advogados conversarem, vão conversar sobre a melhor tática de defesa de todos os investigados.
vão trocar argumentos, vão aproveitar até porque se espera que, se houver qualquer ação, que não seja um julgamento feito virtualmente, porque daí as tentações não valem nada, mas se for presencial, aproveitar aqueles 15 minutos ao máximo, multiplicando o direito de defesa, multiplicação de argumentos. Então, os advogados não podem conversar trocando informações dos investigados, como diz o ministro Alexandre de Moraes, mas que eles podem conversar entre si, não haveria problema. Socialmente eles vão conversar. Eles só vão conversar para discutir uma tática em comum de defesa, como eu fiz com o Procurador-Geral da República, junto ao Supremo Tribunal Federal, no caso das células-tronco embrionárias. Então, uma admiração profunda pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo juiz Alexandre de Moraes, pelo ministro, muitas vezes divirjo e outras vezes não entendo, como nesse caso concreto, em que ele indeferiu no protesto da ordem, dizendo que de forma nenhuma ele prejudicaria, mas não mudou o seu despacho, o qual dizia que eles não poderiam trocar ou levar informações de um outro. Certamente farão, porque terão que fazer, porque é amplidão de defesa. Vão saber nas táticas os argumentos que poderão ser utilizados de um lado, de outro, discutir os melhores argumentos, o que é normalíssimo, e eu como advogado há 67 anos. É o que eu sempre faço. O ditador Putin fez mais uma vítima entre os seus contestadores, adversários. Aquele jornalista que tinha se oposto, o Alexei Navalny, ele morreu. Alguns dias atrás eu comentei no meu Instagram que o fato de ele ter sido enviado para um presídio de segurança máxima na parte mais fria da Rússia, quase no Ártico, na Sibéria, isso era uma espécie de pena de morte. E foi o que aconteceu. Uma nota que, evidentemente, não deve representar a verdade, o diretor do presídio disse que ele foi fazer uma caminhada, se sentiu mal e morreu. 47 anos, estava em plena saúde, uma morte absolutamente estranha, mas eu já previra alguns dias atrás que isso iria acontecer da forma que ele fora condenado pelo simples fato de dizer que a Rússia não deveria ter invadido a Ucrânia. O ditador Maduro, por outro lado, inabilitou para concorrer uma opositora chamada Rosi de São Miguel, tendo sido ela condenado e sem possibilidade de concorrer pela justiça, que é a justiça da Venezuela, que é uma justiça que responde diretamente ao presidente e ditador Maduro. Nós sabemos que Cuba é uma ditadura, a mais antiga da América Latina, e agora o presidente Lula mandou 125 mil toneladas de alimentos para Cuba, apesar de termos gente morrendo de fome no Brasil. E Cuba deve uma pequena fortuna para o Brasil. O Brasil financiou seu porto, não foi pago. E o presidente Lula está, no momento, vendo uma forma de fazer um financiamento a perder de vista para que eles possam pagar o que não devem e que nunca pagaram até agora. Como se percebe, os amigos do presidente Lula, Putin, Maduro,
Ortega na Nicarágua, a ditadura de Cuba, que a sua amizade vem desde os tempos de Fidel Castro, não são os exemplos de democracia, mas tem recebido um apoio. Maduro recebido admiravelmente pelo presidente Lula aqui no Brasil, tendo elogiado o governo de Putin na Rússia, tendo demonstrado simpatia com Ortega e, ao mesmo tempo, um amor incondicionado por Cuba, ao ponto de não dar os alimentos aos brasileiros que estão morrendo de fome e mandar alimentação para Cuba. Compreendes porque ele, para esses governos comunistas, tenha dito no Foro de São Paulo que se sentia orgulhoso de ser comunista. É evidente que ele tem o direito de ter ideologia que quiser, mas como presidente do Brasil, ele sabe que o Brasil não é um país comunista, nem admite um país com a vocação comunista que ele pessoalmente tem. Ele teve 40% dos eleitores, 60% dos eleitores brasileiros não votaram nele. Só isto deveria, para ele, levar à preocupação de ser um governo para um Brasil não comunista e não como um comunista que se declarou, inclusive, de ter colocado um ministro comunista no Supremo, de ter essas amizades que são tão preocupantes, que são de ditadores comunistas da Venezuela, de Cuba, de Nicarágua e da Rússia. São amizades que preocupam a grande maioria dos brasileiros. Deveria o presidente Lula pensar muito a respeito de todas essas demonstrações de amor e de amizade por governos que são autênticas ditaduras.